boa noite. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre lembrando que, sem querer ser apenas formal, como é costume, querer ser apenas mais um cavalheiro, mas sempre lembrando de coração que para mim tem sido uma grata surpresa poder estar aqui com os irmãos, né? E eu vendo essas crianças cantando aqui, me conhecendo particularmente a vida e boa parte da história do pastor Valfrido, já de uma convivência de mais de 20 e poucos anos, quando a gente viu essas crianças, e eu me lembrei já de quantas igrejas e quantas congregações tiveram seu início, inclusive a Igreja Batista de Biguaçu, também com a participação do pastor Valfrido. E a Bíblia diz: honra a quem honra, e graças a Deus, se alguém quer algum tipo de prova de que Deus é fiel e que Deus é aquele que dá graça, que nos mantém e que nos fortalece, embora todo mundo diga o contrário, embora as pessoas digam que Deus é esse, né? Como Jó, graças a Deus, pastor Valfrido, a sua vida é um exemplo. E como diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Amém. Vejo um homem com 70 e poucos anos, com tantas lutas, com tantas provas que passou, e Deus falando no meu coração: e eu quero estar na sua idade, pastor, desse jeito. Eu não quero estar uma árvore amarelada, com as folhas já sem folhas, mas eu quero que tenham algumas folhas em mim, para a glória do Senhor Jesus, porque Ele nos enviou para que a gente dê fruto, né? Glória a Deus. E eu ali olhando essas crianças, essa congregação, me lembrando de tantas situações, eu estava em Deus me alegrando e me fortalecendo pela vida e o exemplo do pastor Valfrido. Amém, pastor? Muito obrigado, pastor, pelo Senhor depositar essa confiança na vida da gente, por estar convidando a gente para estar aqui com os amados. Amados, sem mais delongas, como diz o ditado, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 31. Mateus capítulo 26, no versículo 31. O título dessa passagem diz assim: Pedro é avisado. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vós escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos pular, amados, lá para o versículo 47.
do mesmo capítulo. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe o moreiro. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Até aqui, amados. Até aqui. Mais uma oração, por gentileza. Pai, nós estamos aqui, fomos comissionados em nome de Jesus Cristo, e na soberania de Deus, Pai, no temor do Senhor, sabemos que apesar de todas as nossas deficiências, Senhor, apesar de todas as nossas falhas, o Senhor desejou, Senhor, e o Senhor decretou que estivéssemos aqui, Senhor, transmitindo a palavra aos irmãos que aqui estão, a tua igreja, ao teu povo, aqueles que te chamam pelo teu nome. Então, Senhor, que eu possa ser feliz, Senhor, nesta tarefa tão séria, Pai, e tão santa que o Senhor designou para que eu estivesse fazendo nesta noite. Eu te agradeço de todo o meu coração, e de todo o meu coração mesmo, Pai, por esse momento. Peço que o teu Espírito nos use para transmitir a tua palavra aos corações dos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu sempre digo que eu já estou um tanto quanto acostumado a gente tem duas instituições evangélicas que cuidam, que tratam de recuperação das pessoas que são dependentes, né, de álcool, de drogas, enfim. E eu sempre comentava com meu filho, e já tem quase 2 anos que a gente tem feito esse trabalho lá com alegria. Infelizmente é um lugar que recebe muito poucas visitas do povo evangélico em geral. Visita de pastores, visita de obreiros, né? Infelizmente faltam. Então, faltando obreiros lá, a gente foi encaminhado por Deus, recebeu o convite, foi encaminhado e tem entendido que é uma missão nossa estar lá junto com aqueles homens para contribuindo e colaborando para a sua conversão, e a conversão deles está ligada intimamente à sua recuperação, a verdadeira recuperação. Então eu digo sempre que ontem, domingo passado, foi até engraçado, porque a gente fica um pouquinho nervoso, porque quando a gente prega para quem não conhece nada, praticamente nada de Bíblia, nada, a gente tem até um pouco mais de relaxamento, não aquele relaxamento leviano, mas a gente fica um pouco mais à vontade quando a gente prega para uma igreja com pessoas que conhecem as Escrituras, onde às vezes elas, se você falar alguma coisa, elas já vão torcer seu nariz e dizer: não estou entendendo bem, meu irmão, o que tu está falando. Então a gente tem um pouquinho mais de zelo e cuidado, e falar para a noiva do Cordeiro é algo que deve ser levado com muita seriedade, sabe, irmãos? Falar para os eleitos, para os escolhidos de Deus, para aqueles que receberam a Jesus um dia em suas mãos. Então, amados, essa palavra que a gente leu, o que a gente gostaria de comentar e compartilhar com os irmãos, é acerca desse personagem tão falado, né? Ele é muito falado nos evangelhos, ele é uma pessoa que
se comenta demais a respeito dele nas pregações. Quando se fala dos discípulos de Jesus, tem em especial, são quatro os mais comentados: Judas, pelo mal que ele fez ao Senhor e a si mesmo; Pedro principalmente, por suas rompâncias, os seus rompantes, de no momento estar lá em cima, assistindo o Senhor em sua glória, e por outro lado no momento está falando pelo Espírito de Deus, por revelação do Espírito de Deus, e um pouco mais adiante está falando por influência do Espírito maligno, por influência de Satanás, do próprio Lúcifer. Então, Tiago e João, porque eram pessoas próximas a Pedro, eram irmãos, e já diz a palavra que eram conhecidos como filhos do trovão. A gente já imagina que eram pessoas que, na realidade, hoje a gente taxaria elas como problemáticas. Na verdade, a grande realidade é que todos os discípulos de Jesus, a gente tem um pouco mais de conhecimento histórico e bíblico, a gente percebe que todos eles tinham um pouco dessa questão da problemática, E Jesus sempre trabalhou na contramão do sistema, Jesus nunca, para escolher os seus discípulos, ele não ia pegar os mais versados, os mais famosos, ele não buscava os mais honrados, ele não buscou os mais eruditos, ele não buscou quem conhecia muito das Escrituras, quem sabia muito, quem era honrado na sua comunidade. Pelo contrário, ele escolheu 12 pessoas simples, 12 pessoas humildes, e delas ele iniciou o seu ministério, e com elas ele começou a edificação de sua igreja. Porque, como disse o apóstolo Paulo, para que a glória de Deus não residisse no talento humano. Então o Senhor mesmo fez, o Senhor mesmo escolheu. Ele pegou 12 pessoas que eu e você com certeza não escolheríamos, caso a gente estivesse com a missão de liderar. 12 pessoas que, ao meu critério e ao seu critério, você e eu com certeza não os escolheríamos, porque nós temos um senso de julgamento que já imediatamente ignora os defeitos de outra pessoa. E muitas vezes esse senso também, falta uma coisa, queridos, falta também nesse senso de julgamento, de crítica, falta também um pouco de justiça. Porque às vezes nós cobramos de um líder que ele seja assim, assado, quando nós, porque não exercemos um cargo de liderança, não chegamos nem perto daquele patamar. Então o que nós criterizamos e dizemos, esse é o padrão, esse é o que é bom, esse é o que é certo, na maioria das vezes nós não temos a moral de exigir aquilo. Mas Jesus, ele trabalha sempre trabalhou na contramão de todo o sistema. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como diz a palavra, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele veio pegar e começou o ministério dele com pessoas problemáticas, com gente que eu e você desprezaríamos também, porque nós temos por natureza esse senso injusto, muitas vezes, de critério. Mas Jesus é aquele que ele, aleluia, ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele faz o que eu e você, meu irmão, muitas vezes não faríamos. De andar a primeira, segunda, terceira milha com alguém, até que essa pessoa esteja de fato curada, até que essa pessoa esteja de fato em pé. Na verdade, irmãos, ele tem feito isso comigo e com você. A grande verdade é que ele tem andado conosco essa segunda, e essa terceira, e essa quarta, e essa quinta, e essa sexta milha.
A verdade é que Ele tem andado comigo e com você. A verdade é que nós somos, por definição, estas pessoas. Porque nós temos a tendência de taxar alguém que, aos olhos, por seu estereótipo, por sua visão do que a gente acha certo e correto, nós vemos uma pessoa fumando, nós temos a tendência de dizer que esse sujeito é um sujeito desqualificado porque ele fuma. Eu não sou desqualificado porque, afinal de contas, eu não tenho vício algum. Mas, na grande verdade, é que se a gente fosse observar e conhecer muitas vezes a vida desse indivíduo que fuma, e às vezes a gente ia perceber que ele tem virtudes excelentes, que às vezes ele é o melhor pai do que eu, às vezes ele é o melhor marido do que eu, às vezes ele é o melhor companheiro de trabalho do que eu. E isso é o que Deus olha. Eu não estou fazendo alusão e nem estou aqui desculpando os maus hábitos, os vícios, mas eu estou dizendo, a gente está procurando observar de uma ótica a qual Deus olha. Deus não olha, a gente já sabe, os irmãos já sabem, Deus não olha as aparências, Deus olha o profundo do coração, Deus olha o mais íntimo de nosso ser, e é com isso que Ele trabalha. E porque Ele trabalha com isso, porque o critério de Jesus não é o nosso critério, Ele escolheu esses homens, e em especial, que a gente gostaria de discorrer brevemente com os irmãos nessa noite, desse homem chamado Pedro. A gente que conhece um pouquinho da história, sabe que ele era um homem simples, praticamente iletrado, ou seja, alguns até discorrem que ele era até mesmo analfabeto, mas não por ser iletrado, a gente sabe perfeitamente que uma pessoa pode não ler e escrever, mas conservar muita coisa de cultura e de conhecimento em sua mente, ainda que não tenha domínio da escrita. Não quero dizer com isso que ele é, mas eu quero a gente divagando que muitas pessoas dizem. Uns dizem que ele tinha um conhecimento mínimo que permitia a ele ler, outros já dizem que ele era completamente iletrado. Mas Deus, não se importando com essas coisas, e se importando e conhecendo o homem como Ele nos conhece ainda no ventre de nossa mãe, porque eu não acredito que qualquer pessoa tenha vindo ao mundo sem propósito. Qualquer pessoa, por mais difícil que seja, amados, ontem discorrendo com meu filho de situações e coisas que a gente não entende, mesmo uma criança que vive em estado vegetativo, há um propósito de Deus para a vinda dessa pessoa ao mundo. Porque se não existisse muitas vezes na minha vida uma criança que viesse ao mundo em estado vegetativo, muitas vezes isso não me despertaria para mim desenvolver um trabalho, criar uma ONG que ajude todos os pais com crianças que têm esse problema. E isso acaba por fazer o que, amados? Sensibilizar o mundo, sensibilizar as pessoas. Então, mesmo aquilo que nós não entendemos, mesmo aquilo que nós não compreendemos, há um propósito grandioso de Deus para isso. Há um propósito para a nossa dor, há um propósito para as coisas que não entendemos, há um propósito de Deus, como diz as Escrituras, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a nós. Não para o bem de todos. Para o bem, não é para o bom, é para algo que remonta caráter, que remonta transformação. É um valor interior. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Basta que a gente queira ver, basta que a gente queira enxergar. Esse homem aqui, amados, nesse instante, nessas duas passagens que a gente leu, num instante ele está ainda, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo visto, mesmo tendo Jesus tantas vezes comentado e falado que sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem em mim, vocês secam. E secando não presta para mais nada, senão ser lançado no fogo. Mesmo Jesus tendo falado, ensinado e alertado sobre esse momento, sobre esta hora,
tendo dito tantas vezes que esse momento aconteceria, nessa passagem ele diz novamente, ele fala categoricamente, e isto não era, queridos, vejam bem, isto não era uma sentença, vejam bem que isto não era uma cobrança, algo que o Senhor Jesus estava jogando no rosto deles. Porque nós temos que ler a Bíblia do ponto de vista de misericórdia, do ponto de vista de benevolência, do ponto de vista de amor de Deus. Se nós lermos as Escrituras do ponto de vista crítico, a gente vai entender que isso aqui seria uma crítica. Vocês todos vão se escandalizar em mim essa noite, vocês todos vão levantar, não, o Senhor está falando aqui em amor. Ele estava visando aquilo, ele estava novamente dizendo e querendo ensinar algo aos seus discípulos. Ele estava trazendo os discípulos dele para uma realidade. Porque quando a coisa vai muito bem, amados, quando a situação está sob controle, quando tudo vai bem, quando o emprego vai bem, quando a família vai bem, quando a empresa vai bem, quando o trabalho vai bem, quando a escola vai bem, a nossa tendência é acreditar que nós estamos no controle da situação, que a gente já não precisa tanto de Jesus como a gente pensa que precisa. Que na verdade Jesus agora só precisa que o Senhor ande comigo. Mas na verdade, para um discípulo de Jesus Cristo não existe, amados, esse momento como existe na vida humana, onde o cordão umbilical é cortado, onde a criança chega um tempo onde ela não precise necessariamente mais corporalmente de sua mãe, e um momento da vida onde ela não dependa mais de seus pais. Na vida com Jesus e no andar com Jesus, essa dependência é vital. Não há, amados, como andar com Jesus e como conviver com Jesus sem este laço, sem este cordão estar ligado a mim e a você. Não existe essa possibilidade de eu viver não estando na dependência de Deus. Não existe. E Jesus aqui estava trazendo eles para isso, para essa realidade. Jesus queria trazer a eles uma grande lição de que eles, por mais que tivessem feito milagres em nome de Jesus, porque eles tinham feito milagres em nome de Jesus, por mais que conhecessem o Senhor profundamente, por mais que tivessem tido tantas experiências com o Senhor, eles ainda não tinham uma coisa, e nem teriam nunca, na verdade: autonomia. Autonomia. Agora eu tenho autonomia. Agora eu já recebi uma porção do Senhor que me satisfaz, que preenche toda a minha necessidade, e agora eu já posso ser autônomo. Jesus estava trazendo os discípulos com esse primeiro discurso a essa realidade. E teve um homem entre eles que teve a coragem, né? Ele era uma pessoa muito espontânea, era uma pessoa muito imediata, né? E muitas vezes a gente se identifica com Pedro pelas atitudes, né? E ele imediatamente teve essa reação espontânea. E amados, a gente diz um ditado por aí que de bem intencionado o inferno está cheio. Não que não levo isso ao pé da letra, mas é um ditado que diz que às vezes a pessoa está bem intencionada e ela acaba cometendo uma grande besteira. Então às vezes é melhor que a pessoa se segure, se aguente e medite um pouco antes de fazer alguma coisa. E quando Jesus está trazendo os discípulos a essa compreensão de que ele chegaria um momento onde o cordão seria cortado, onde o vínculo seria cortado, e no momento que o vínculo fosse cortado, todos eles imediatamente, cada um fugiria buscando salvar o quê? A sua própria vida. Cortou o vínculo com Jesus, meu irmão. Eu e você somos zero à esquerda. Cortou o vínculo com Jesus, meu irmão. Eu não sei se eu posso continuar sendo um marido fiel à minha esposa. Cortou o vínculo com Jesus, eu não sei que tipo de vício poderia vir sobre a minha vida ou não. Eu digo que eu estou de pé hoje e cuido para que eu não venha cair por causa do vínculo que eu tenho com Jesus.
Irmão, irmã, se você cortar o seu vínculo com Jesus, não espere ser bem sucedido. Não espere continuar, querer ficar de pé numa situação difícil, se você tem negociado esse vínculo com Deus, esse vínculo com Jesus. Nem no momento difícil, amado, muito menos no momento bom. Se a gente cortar o vínculo com Jesus, a gente se torna perfeitamente vulnerável. Vulnerável a quem? Vulnerável a nós mesmos. Todo ser humano, por definição e por natureza, tem um senso de autopreservação. Autopreservação. Sem Deus, é isso que nós somos. Sem os valores de Deus na nossa vida, é isso que nós somos. A gente não pensa nem em nosso esposo. Os casamentos não podem continuar dando certo se este vínculo for cortado, porque sem ele, na primeira ofensa, na segunda, na terceira ofensa da minha esposa, eu já começo a ficar com raiva, eu já começo a nutrir ódio, eu já começo a ficar iracundo, e eu já começo a taxar o meu casamento. Já foi. Já foi. Porque o instinto de autopreservação, o meu instinto de ser humano, individualista, egocêntrico, como disse Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu desejo, esse não faço. Sem esse vínculo com Jesus, amados, nós não passamos de pessoas egoístas. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Indistintamente. Sem o vínculo com Jesus, amados, é isso que resta de nós. Ninguém pensaria nem, se não existisse um mínimo dos valores celestiais implantados na nossa vida, como diz as Escrituras, que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede de Deus, não seríamos nada. Nada. E a gente está comentando a respeito de Pedro, e Jesus estava falando aos discípulos e ensinando o princípio. É uma dura lição. Foi uma dura lição na vida desse homem. No momento que ele fala, ele já quis, achando que já podia tudo, achando que já conhecia tudo, achando que ele já estava forte o suficiente. O mestre ensinando: olha, vocês todos vão me abandonar. Fiquem cientes disso. Nesse momento, amados, já existe uma arrogância no coração de Pedro, uma prepotência que permite ele chegar e contradizer seu próprio mestre. E quantas vezes, amados, no nosso cotidiano a gente quer contradizer a Deus com as nossas atitudes? Quantas vezes o Senhor nos mostra que o melhor caminho sempre vai ser a dependência, aguardar, esperar, e eu já acho que eu não preciso esperar. Se está aqui na minha mão fazer, eu vou fazer. E vem o Espírito Santo de Deus: aguarde, espere, dependa de mim. Não, mas eu posso fazer. Eu tenho dinheiro guardado no banco, não, agora eu posso montar minha empresa. E alguma coisa que se chama Espírito Santo, e a gente chama de alguma coisa muitas vezes, diz assim: meu filho, aguarde, espere, não faça isso. Mas eu posso fazer, está nas minhas mãos fazer, eu vou fazer. E eu vou lá, faço, invisto meu dinheiro, invisto numa empresa, chamo um sujeito para sócio, Deus não me chamou, Deus não falou, Deus não disse nada, chamei, abri uma empresa, botei todo o dinheiro, investi o futuro da faculdade dos meus filhos, investi o futuro da minha família, investi a estabilidade da minha família, tudo numa empresa. E de repente o diabo estava mascarado de sócio, porque ele vem mascarado, e foi toda a reserva da família. E foi a faculdade futura de sua filha, de seu filho, foi a assistência médica, o fundinho de reserva que você tinha, e depois você que teme ao Senhor, e você que continua, que confessa Jesus Cristo, ainda acaba por colocar as culpas em Deus. Poxa, Senhor, como é que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Por que o Senhor, afinal de contas, porque eu sou teu servo, eu dizimo, eu oferto, eu participo da igreja, como é que o Senhor deixou, como é que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? A gente não retrocede lá naquele ponto onde o Senhor nos dizia: espere, aguarde,
porque Deus com certeza sabia e sabe, e Ele tem os planos, como diz em Jeremias, que são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A dependência de Deus. A gente não depende de Deus, a gente não depende. Se a gente pode fazer, eu quero fazer. Então Pedro aqui, ele já não dependia de Jesus. Jesus está dizendo, sem mim vocês... O caráter deles, amado, a verdade é que o caráter deles ainda não estava formado. Porque o caráter de um homem, de uma mulher de Deus, ele é forjado justamente na humilhação. A humilhação, amados, a gente cair e dar com a boca no pó e se ver em situações que a gente não gostaria de passar, são justamente elas que forjam o meu e o seu caráter. São essas situações de extrema humilhação que nelas o Senhor acaba por forjar. E o Senhor Jesus estava avisando eles, em amor, de que uma situação como essa estava prestes a acontecer. Uma situação terrível pela qual eles não entenderiam e da qual eles todos tentariam fugir. Ele estava avisando como bom mestre que era, como bom professor, como bom discipulador e como bom pastor. Mas Pedro já se achava pronto. Eu estou pronto. Eu já sei todas essas coisas. Eu já sou homem feito. Eu já tenho, afinal de contas, né? O Senhor já fez, eu já sou um homem pronto. E ele nesse momento, embora com certeza eu imagino que no sentimento, né? No sentimento dele, que ele queria demonstrar algum afeto e alguma coragem, talvez no mínimo querendo agradar seu mestre, ou talvez também numa sessão de autoexaltação diante dos outros discípulos, né? A gente não sabe exatamente, pode ser um misto dessas duas coisas. Chegou e disse, irrompeu no meio do discurso de Jesus, disse, não, Senhor. Todo mundo pode fazer isso que o Senhor falou. Eu não. Sabe o que é isso, meu irmão? É o que a gente faz. Nós nos subestimamos, nós nos superestimamos. Não, quantas vezes, irmão? Quando eu me converti ainda com 16 anos, e até os 22 caminhei numa caminhada boa com Deus, sem fugir para um lado ou para o outro. E andando com Deus, eu vi alguns outros irmãos de fé, de igreja, caírem num pecado, caírem no outro, e eu dizia, pastor, esse pecado aí nunca vai existir na minha vida. Isso que fulano está fazendo, nunca que eu vou cometer. Não, eu conheço o Senhor, eu tenho o Espírito Santo, eu sou selado pelo Espírito Santo, eu tenho uma promessa, eu tenho o Senhor na minha vida. E eu dizia isso de mim mesmo. E aconteceu em determinado tempo na minha vida, situações na minha vida, onde desviado, afastado dos caminhos do Senhor, eu estava cometendo alguns pecados. E eu me lembro de uma certa circunstância onde eu estava lá e o Senhor me trouxe à memória. Disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? Onde eu estou e o que eu estou fazendo agora? Aí o Senhor me trouxe lá, afastado dos caminhos de Deus. O Senhor me trouxe, lembra que tu falou que isso tu nunca faria? Foi duro, mas foi duro. Lembra que tu disse que isso tu nunca faria? Eu me lembro na época que eu fui para Jocum, eu fui para ETED, e eu achava que eu não tinha problema em perdoar as pessoas. Eu sou um sujeito que eu consigo perdoar. Eu consigo perdoar, eu não tenho problema de reter mágoa. E a própria líder, ela fez uma brincadeira comigo, eu fiquei profundamente machucado, embora ela veio pedir perdão, até veio pedir perdão de uma maneira não muito convincente. Foi meio que só para ela não ficar mal diante dos... honestamente, não foi um pedido de perdão de coração. E justamente talvez por causa disso, o meu coração ficou amargurado com essa mulher. E um dia, quando eu fazia Jocum, quando eu fazia ETED,
que eu fui para a oração, o Senhor me trouxe. Disse, lembra que você presumiu que você não tinha dificuldade em perdoar? Pois o teu coração está cheio de amargura agora. E ali Deus me trouxe a realidade de quem eu sou e de quem eu preciso ser e do que eu posso fazer sem Deus e do que eu posso fazer com Deus. Trouxe-me de volta ao chão. Ao chão. A gente se superestima. Pedro aqui, amados, se superestimou. Ele achava que podia, ele achava até que podia ensinar o mestre, contradizer o discurso de seu próprio mestre. Que coisa terrível! O sujeito queria ensinar o mestre. Eu estou aqui aprendendo de Bíblia e o pastor Alfredo me ensinando teologia, coisas que eu ainda não tenho ciência, e eu já de repente interrompo e quero ensinar o mestre. E a primeira coisa que a gente precisa ter para aprender é humildade e reconhecer que a gente ainda não sabe, não domina o assunto. Mas Pedro estava cheio de si. Com certeza, talvez bem intencionado, mas ainda faltava a escola da humilhação, a escola da dor, que forja o caráter dos homens e das mulheres de Deus. Mais adiante, infelizmente, ele, conforme a gente leu, ele tinha dito uma coisa, e mais adiante, quando a situação vem, ele, até de acordo com aquela palavra que ele mesmo havia dito, ele disse, eu vou fazer de tudo, eu não vou te negar. E as pessoas vêm para prender a Jesus, ele saca da espada. Outra coisa, né, irmãos? O que era para Pedro estar fazendo com espada ainda? Será 3 anos, mas não sei quantos anos exatamente, pastor, que ele andou com Jesus. Mas eu imagino que tenha sido, porque a gente percebe que desde o início do ministério de Jesus ele já estava, ele foi um dos primeiros discípulos. 3 anos andando com um homem que pregava a não violência, que pregava a humildade como arma, a não retribuição da violência como arma de vitória, ainda carregava uma espada. E como nós somos armados, como aquela história, que às vezes a gente pode dizer que é uma história da Bíblia, de quando alguém te bate numa face, oferece a outra, como isso não é realidade na nossa vida. Como a gente ainda está sempre armado. Eu não sou o cara de levar desaforo para casa. Pisou no meu calo, eu já berro. Pisou no meu calo, eu já grito. E se me ofender, vai ser ofendido. E daí? 3 anos andando com Jesus e saca da espada. Não era mais para ele ter espada, meu Deus. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada andando com Jesus, ainda estava com espada em punho. Era um homem que dependia de si mesmo. A espada era a única segurança que ele tinha. Era a sua arma de defesa. Jesus, a confiança dele estava o quê? Em si mesmo. E nesse momento, amado, se a tua confiança estiver em ti mesmo, tu vai usar o teu próprio recurso, mas o teu recurso não serve para ajudar nos propósitos de Deus. E quando ele passa a usar o seu próprio recurso, ele piora a situação. Porque, amado, se não fosse a misericórdia de Jesus, aquela multidão teria vindo sobre esse homem, teriam arrebentado. O que era um homem contra uma multidão? Aqui a gente vê Jesus novamente, Pedro tendo seus rompantes, Pedro se pronunciando, Pedro se mostrando, e o Senhor novamente numa lição traz Pedro para a realidade. Guarda a tua espada. E quando Pedro usa seu recurso, ele faz mais uma besteira, e ele põe em risco a sua própria vida e a vida dos outros. O Senhor imediatamente faz ele cessar, e mais adiante, depois desse episódio, tem finalmente a última prova. E nesse momento Pedro cai em si. Nesse momento acontece com ele o que Jesus falou que ia acontecer.
Engraçado que diante de uma multidão, com espadas, com tochas, ele ainda mostra coragem, mas diante de simples empregados, ele murcha. Diante de uma empregada, diante de uma serva, ele murcha. É porque a nossa arma, mas, como disse o apóstolo, não é carnal. E a dele ainda era carnal. Então, um homem tão forte, tão poderoso, tão preparado, quando chega diante de uma serva, de um simples servo, desmonta-se. Aí nesse momento fatídico, já concluindo, nesse momento fatídico, quando ele nega pela terceira vez, a palavra fala que ele, naquele momento, o galo canta e ele procura, que coisa tremenda, mas ele procura os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus, justamente nessa hora, estavam justamente olhando para ele. Ali havia sido estabelecido. Eu imagino que a Bíblia diz que ele sai dali e chora amargamente. Ali Pedro estava se conhecendo. Ali eu imagino que quando Paulo fala de miserável homem que sou, ali Pedro estava chegando ao ponto inicial de sua real conversão. Miserável homem que sou. Eu não sou qualificado para ser discípulo desse homem. Eu sou, como diz o pessoal de hoje, eu sou um mala. Eu sou um sujeito ruim. Eu sou um sujeito que eu estou equivocado comigo mesmo. Mas que bom, amados. Diferente de Judas, Pedro chega nessa compreensão. Nesse ponto mais baixo de sua vida, onde ele percebe o quanto que ele é terrível, o quanto que ele é fraco, o quanto que as suas convicções não valem nada, estava nascendo ali um grande homem, que depois, mais adiante, aleluia, depois da ressurreição do Senhor, Jesus corre atrás dele, e por 3 vezes ele nega, por 3 vezes ele afirma seu amor por Jesus. Então, amados, que a gente não perceba e nem pense de si mesmo que a gente pode alguma coisa ser isso. Seja grande, seja grandiosa, um grande feito, ou a coisa mais trivial, que a gente aprenda a viver na dependência de Deus e confessando essa dependência do Senhor